Daí, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais um programa do Espírita Pop, que a gente muito agradecido a Deus pela oportunidade de estar trazendo uma mensagem, compartilhar. E hoje eu queria falar sobre um pouquinho de felicidade e energia. Como essas duas coisas estão associadas e podem garantir para nós um pouquinho mais de disposição para a gente enfrentar os dilemas da nossa vida. E para isso a gente tem que ter consciência de que também nós precisamos da nossa dose de energia para poder fluir, né? Deixar fluir essa felicidade que a gente tem à nossa disposição. Felicidade relativa, não é verdade? Mas ela é muito importante para cada um de nós. Fica conosco. Daí, galera do Espírita Pop, é sempre uma alegria estar aqui na comunhão, trazendo um pouquinho dessas reflexões que a gente dá uma viajada, né? Eu e Yasmin, a galera aí, Camila e Yuri, fazendo com que todos nós tenhamos alguns temas assim mais obtusos, temas mais difíceis para a gente falar de uma forma descontraída, leve e, sobretudo, pautada, né, na doutrina espírita, na obra de Kardec, de Chico, na mediunidade, né, de Chico. E aí nós temos eu estava acompanhando aqui uma obra que a gente lê pouco, porque André Luiz trouxe muita revelação importante e a gente acabou ficando muito focado na obra de André Luiz. Mas o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra básica da doutrina espírita, vem falar sobre a natureza do mundo espiritual. A primeira obra que vem tratar de forma muito completa, assim, como é o mundo espiritual e, especificamente, né, o detalhe sobre como cada pessoa chegou no plano espiritual. Então, ela tem uma introdução, onde Kardec faz uma análise das concepções de céu e inferno, na tradição cristã, sobretudo, e depois ele vai fazer, então, entrevistas. É um trabalho antropológico muito legal, com espíritos de todos os matizes, tratando do seu estado, e aí a ciência espírita, né, a ciência experimental espírita, que tem como foco compreender a origem, a natureza e o destino dos espíritos. Então, a gente tem nessas palavras de tantos espíritos, que vocês podem estar conferindo ali no livro do Céu e Inferno, pode baixar, fazer um download gratuito, aí só entrar no Google, galera. Tem como fazer esse PDF gratuito aí, disponibilizado por várias editoras. E o bacana nessa história toda é que a gente começa a entender, olha, esse aqui é o caminho legal, esse aqui não é um caminho legal. Muitas vezes a gente quer fazer uma religiosidade da nossa maneira, né? A gente quer adaptar. Vou fazer isso aqui, mas tá tudo certo, né? Mais ou menos a pessoa diz, vou lá fazer um assalto, mas quero que Deus me proteja. Tipo, a gente quer adaptar as coisas de uma maneira capaz de modelar. O próprio Evangelho nos fala, nos avisa isso. Muitos de nós queremos fazer isso. A gente tem essa tendência. E aí, para poder falar um pouquinho desse livro, eu estava ouvindo um audiobook aí que eu quero dar duas dicas muito legais de pesquisa. A gente pode ficar ouvindo as obras básicas e outras obras que tem à disposição no YouTube, galera. Tem audiobooks muito legais dos grandes clássicos espíritas. E você pode acelerar um pouquinho, se para ti está um pouquinho lento, né? Pode acelerar um pouquinho lá no YouTube. Pô, no domingo aqui, ouvi várias e várias páginas de Céu e Inferno, e eu fiquei assim com o coração muito cheio de amor pelo espírito Sanson, que é um espírito que era trabalhador da Casa de Paris, né? Da Sociedade Espírita de Paris, e ele estava doente há muito tempo, ele ficou um ano doente, sofrendo bastante, sabe? Kardec narra que ele passou um ano de cruéis padecimentos, palavras de Kardec. E aí ele pediu que ele fosse evocado tão logo ele desencarnasse. E aí uma coisa fantástica, porque um espírito consciente da sua dimensão espiritual estava preparado para fazer a transição para outra vida. E aí o espiritismo vem fazer essa grande revolução na humanidade, quer dizer que a morte não existe. Então nós espíritos não estamos focados na morte de forma alguma, a gente não está focado na vida. E é só a vida que tem, e a gente tem que lidar com isso, né? Lidar com a imortalidade é algo muito poderoso, porque pede para nós uma atenção e um foco naquilo que vai nos garantir uma felicidade além do momento presente.
E não significa que o momento presente tem que ser triste. Não, não é isso, que a gente confunde as coisas, né? Quando a gente abre mão de um prazer efêmero para um prazer maior, a gente está sendo inteligente. E nem precisa ser triste essa troca, né? Ela pode ser uma troca organizada pela nossa educação das emoções, dos sentimentos. E aí, ele havia feito esse pedido, então voltando ao caso do Espírito Sanson, e ele, em 8 horas, recobrou a consciência, sem nenhuma doença que ele tinha. E já rejuvenescido, com aparência de jovem. E aí é muito legal, gente, porque aqui, assim, ó, são 2 lições para nós. A gente não deve abreviar nunca a existência por causa de sofrimento, né? Nossos avós que estão numa situação difícil, né? Aqueles casos de doença terminal. Gente, tem propósito. Foi justamente essa capacidade de suportar aquele período de resgate final que fez com que esse espírito tivesse completamente modificado, restaurado após o seu desencarne. Do contrário, teria padecimentos de muitos anos. E sem o corpo é pior, gente, porque daí a dor moral ela nos estraçalha, não tem anestésico para a dor moral, da mesma forma que tem para o corpo, né? E aí é muito interessante que eles fazem ele dá uma comunicação cheia de detalhes, e atendendo um chamado, né, isso 23 de abril de 1862. E aí ele ficou muito feliz por ele dar essa comunicação, ficou muito feliz, pediu a Deus que ele fosse concedido essa oportunidade. Imagina assim, gente, nós somos todos amigos, aqui eu vou falar para vocês, ó, eu desencarnar, no outro dia eu estou aqui conversando com vocês mediunicamente. É uma coisa de louco, né? Uma coisa muito legal, que ele só pôde porque ele pôde suportar. Então se liga aí nessa primeira dica que é fundamental, não é porque também era um trabalhador do bem que não estava sujeito, né, aos padecimentos que ele tinha que passar, porque até o Cristo passou, gente, não é necessariamente maldade da pessoa, a pessoa passar por desafios, por provas, por dor, né? Às vezes faz parte de algo que a gente está pagando, mas às vezes faz parte também de provas que a gente está se preparando para poder enfrentar, se tornar mais resistente. Beleza? Então, assim, ó, ele venceu essa etapa. Ele venceu essa etapa porque ele tinha energia dentro dele. E aí que tem uma coisa importante, gente. Nós temos um compromisso em manter a nossa energia num patamar aceitável para poder enfrentar os dilemas do mundo. E o amor, ele é esse dínamo, né, essa expressão da física capaz de gerar energia. No ditado muito mais do que conhecido por todos, ele quanto mais se divide, mais se multiplica. Então, por isso que Jesus nos convidou a amar, porque isso ia gerar uma capacidade de dinamizar, de aumentar a nossa carga energética e, naturalmente, nós também teríamos mais felicidade, mais sentimento de felicidade. Não é assim? Quando a gente está amando, a gente não se sente mais feliz? Por quê, gente? Porque quanto mais a gente divide, mais multiplica. Então, nós temos aqui o compromisso de fazer acontecer com que nossas vidas sejam mais tocadas pela emoção do amor. E aí eu já vou deixar aqui uma dica de vídeo, O Poder do Eu Te Amo, do Piangers, que é um comunicador aqui do Rio Grande do Sul, que ele fala sobre o poder do Eu Te Amo. E aí ele já dá uma explicação bárbara, gente, bárbara mesmo, para a gente compreender o quanto é viável e possível nós fazermos algo a mais, primeiro pelas pessoas que estão conosco, porque a gente tem um dever maior, né, pelas pessoas que nos amam, mas também por aqueles que a gente ainda está aprendendo a atrair para o nosso coração, né, aquelas pessoas que a gente trabalha, as pessoas que estão na nossa volta, né, de maneira um pouquinho mais afastada. Se a gente também é amoroso, a gente amplifica o nosso circuito de bem-estar. E aí, vou trazer um texto do Emmanuel aqui, para falar um pouquinho dessa questão da energia. Por que energia? Você já viu aquele negócio do avião? Você deve ter visto no filme, né? Primeiro põe a sua máscara, depois, caso, né, tenha algum problema de despressurização, primeiro põe a sua máscara, depois das demais pessoas.
Ou seja, assim também somos nós. O instinto de conservação, que está lá no livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, a primeira obra da doutrina espírita, a primeira obra básica da doutrina espírita, vai falar sobre instinto de conservação. Isso é mais ou menos o seguinte: eu tenho que economizar energia suficiente. Claro que existem momentos extremos que a gente gasta tudo, mas assim, de uma maneira geral, para eu poder amparar o outro com qualidade. Porque senão eu não vou ter paciência, não vou ter ânimo, não vou ter disposição. Não é mesmo? Então é muito importante isso, gente, se colocar como prioridade da sua vida e também ter uma prioridade espiritual, que daí a gente consegue conciliar as duas coisas. Ou seja, o nosso instinto de conservação não vai virar um egoísmo barato, não vai virar um orgulho. Ele vai gerar para cada um de nós uma responsabilidade de cuidar de si e, a partir desse cuidado consigo, poder fazer o bem às demais pessoas. E aí que entra a grande jogada, porque quando a gente consegue daí fazer o bem às demais pessoas com qualidade, a gente transforma a nossa vida para muito melhor. E aí no livro Passos da Vida, de Chico Xavier, né? Aprendamos a dividir. Emmanuel vai dizer o seguinte: Emmanuel é o benfeitor de Chico Xavier, né? Guia da mediunidade de Chico Xavier. Aprendamos a dividir a própria felicidade para que a felicidade dos outros se multiplique. Observemos a natureza. E ele vai continuar. O sol divide com a terra os seus raios de amor e a terra lhe entesoura a energia. Não é assim? Bate um solzinho, aquece tudo, germinam as plantas, a gente sintetiza vitamina D. Então, o sol oferece isso em favor do progresso das criaturas, diz Emmanuel. A fonte divide as águas auxiliando a vegetação que mais tarde a protege. Não são as matas ciliares protegendo aquelas vertentes da água, quem já foi para o interior já não viu. Que elas vão indo, vão formando os riachos, depois vão formando os rios e vão chegar no oceano. A árvore divide os frutos com os homens e os homens lhe estendem a espécie através do tempo e do espaço. Ou seja, a gente come as frutas, não espalha elas por aí, não planta aquelas frutas. Aqui no sul a gente gosta muito de uma bergamota. Lá, aí para cima não sei como é que é, né? A gente acha que é macaxeira, pode ser. As frutas é legal que cada região tem um nome, né? E as flores dividem o próprio néctar com as abelhas e as abelhas lhes garantem abençoada fecundação. Que bonito, né? Essa parte da floração é algo incrível, porque realmente muda a paisagem, muda o nosso ânimo quando a gente vê um ambiente florido, não é verdade? Eu gosto muito de girassol, né? Acho que o girassol faz, assim, uma diferença no ambiente que ele está situado fantástica. Assim. Então, aqui em casa agora a gente tem comprado girassol e eu quero agora plantar o girassol para que a gente possa ter sempre essa alegria dessa flor que parece que tem um poder até místico, né? Muito interessante isso. Vocês gostam também de alguma flor? Quiser botar nos comentários aqui a sensação que vocês têm com algumas flores aí, toca a ficha. Tuas horas e tuas forças, te liga aí, ó. Conhecimentos e recursos, quaisquer que sejam, são concessões do todo compassivo em tuas mãos, que podes repartir com o próximo a benefício de ti mesmo. Ou seja, gente, tudo que a gente faça por bem, né, em termos de tempo, em termos de recurso, seja nossa energia, seja nosso recurso material, o que for, no final gera benefício para nós mesmos. E não está errado, né? Porque nós somos agentes materiais, estamos encarnados, e mesmo se fossem mais espiritualizados, também agiríamos de forma mais espiritual, mas gerando benefícios que elevariam as pessoas e elevariam a nós mesmos, né? Se assim a gente pode dizer, né? Auxiliar alguém a fazer um investimento da verdadeira alegria, e toda alegria no exercício do bem é dom de vida. Que luz que nos aproxima de Deus. Que frase bonita, porque muitos de nós achamos que a religiosidade tem que ser triste, tem que ser medieval, né? Aquela coisa gelada. Claro que tem os momentos de reclusão, de quietude, né? Vocês já fizeram yoga? Pô, legal, às vezes você fica em silêncio, ouvindo uma música, mas no geral, a comunidade espírita, uma comunidade alegre, vibrante, tem que ser assim, gente. E porque Francisco de Assis era assim, Jesus era assim, Chico Xavier era assim, piadista, brincalhão. Então, assim, não tenhamos medo de sermos felizes e alegres na casa espírita e em outros lugares mais. Aprendamos a dividir os depósitos do Senhor enquanto é hoje, a fim de que o amparo divino mais intensamente nos envolva. Então, olha só, galera, se a nossa energia não está sendo usada para o bem, uma hora ela vai acabar. E se a gente gastar energia para o mal,
vai chegar no final do dia, a gente não vai ter energia para as coisas que a gente precisa. E aí vai deixar as pessoas que a gente ama, né, carentes, a gente vai deixar os nossos bichinhos carentes, a gente vai ficar amuado, e aí a gente pode ficar deprimido. Então, assim, vamos dividir os depósitos do Senhor ainda hoje. Não vamos deixar para amanhã, galera. Não vamos deixar para amanhã. O pouquinho que a gente pode já faz hoje e faz toda a diferença na vida de alguém. E esse alguém tem um anjo da guarda. E eu quero chegar, porque olha o que ele vai falar em seguida. Enriquecendo-nos o Espírito para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Por que com os outros, gente? Porque é na vivência, é na luta diária, é na luta com as pessoas, pelo ganha-pão, pelos trabalhos que a gente se matricula para a gente chegar a bom termo, e pelos outros. Por que pelos outros? Porque quando a gente se envolve em gerar um benefício, além do nosso próprio umbigo, o que acontece? A gente toca alguém, e esse alguém tem um anjo da guarda. E se esse anjo da guarda ele vai ficar feliz quando a gente toca o coração de alguém, não fica? Se a gente toca no coração de uma pessoa, é um anjo da guarda. 2 pessoas, 2 anjos da guarda. 10 pessoas, 10 anjos da guarda. Então, essa frase de, mano, até parei aqui, fiquei viajando o que eu tinha falado aqui. Para que venhamos a receber com os outros e pelos outros a nossa perfeita felicidade amanhã. Ou seja, a nossa felicidade está intrinsecamente ligada à nossa capacidade de fazer o bem, gerar o bem, de compartilhar as energias que nós temos, para que a gente chegue tão bem quanto Sansão chegou lá. E aí, a gente pode estar doente e aproveitar essa oportunidade de uma maneira positiva, como a gente pode estar saudável, feliz, né, exultante, assim, e compartilhar isso ainda mais, para que também as pessoas se sintam dessa forma. Galera, quis trazer essa mensagem para que a gente possa compreender essa necessidade de se alimentar bem, de buscar bons conteúdos culturais, de fazer o que for necessário para a gente ter disposição e transformar a vida das pessoas de uma maneira um pouco melhor. Nós somos perfeitos, nós somos aqui. Não, nenhum de nós aqui é hipócrita, nós somos todos muito falíveis. E eu mesmo estou aqui falando com vocês porque preciso muito trabalhar pelos débitos que contraem tantas vidas. Mas a gente pode começar a mudar hoje. A gente pode ser um pouco do Dimas lá na cruz com Jesus, que se arrependeu de ser um criminoso e começou a reverter ali com Jesus aquilo que ele havia feito. E aí Jesus já prometeu: estarás comigo ainda hoje no paraíso. Claro que o paraíso ali é relativo, é o paraíso onde se poderia dizer hoje uma colônia espiritual, onde esse irmão foi socorrido, atendido com todo o carinho possível e iniciou seu projeto de resgate dos crimes que ele havia cometido, bem como também se matriculou em novos voos, novas possibilidades. Então, gente, que a gente possa com os outros e pelos outros fazer e pavimentar a nossa felicidade amanhã. Beijo no coração de vocês. Me contem aí um pouquinho de cada coisa que eu tenha falado, se quiserem compartilhar, comentar. Fico muito feliz. Vocês podem achar que um comentáriozinho é pouco, mas para nós nos deixa muito alegres, tá bom? Beijo no coração de vocês, toda a equipe da comunhão aí. Fique com Deus. Até a próxima. E para terminar, galera, olha como tá frio aqui, ó. Uma jaqueta grossa, mais outra jaqueta aqui peluciada, mais um blusão de lã, mais uma camiseta. Se ligou no friozinho que tá fazendo aqui? Beijo para vocês. Até a próxima. Que nosso coração possa estar quente pelo menos.